Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Quais são as chances do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes? O Verdão avança para as oitavas? O Verdão pode ir mais longe, galera? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Estou trazendo aqui para vocês o Sport Center da ESPN, falando quais são as chances dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Para vocês, então, como estão os grupos do Mundial de Clubes, o pessoal já sabe, o Gustavo Zupac tem decorado. Mas vê aí, ó, o grupo A, que é o grupo do Palmeiras, tem Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Ó, ok. Vamos para o grupo do Botafogo. Sente o drama do Botafogo. PSG, Atlético de Madrid, aí Botafogo e Seattle Sounders. Depois, grupo D, que é o grupo do Flamengo, com Esperance, Chelsea e Los Angeles FC. Você vai falar Esperance ou Esperance? Eu vou seguir a sua pronúncia, Esperance. Tá bom, então. Gostei, adorei essa Gostou pronúncia. da Tunísia. E vamos para o grupo agora, então, do Fluminense. Com Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns. Mamelodi? Os brasileiros da África do Sul. O uniforme deles é igual da seleção brasileira. Tá certo, então. Os brasileiros da África do Sul, Mamelodi Sundowns. Bom, estamos aqui, então, com os 4 clubes brasileiros, os representantes do Mundial de Clubes, e colocamos aqui, ó, vai passear, avança nos grupos e pode ir longe. O vai passear é apenas uma brincadeira do Dótoli, porque é claro que nenhum brasileiro vai entrar no vai passear, pelo menos assim eu imagino, E o certo? pode ir longe é relativo, né? Pode ir longe, quartas de final, é longe? Ah, é longe? É longe. É Então, longe. uma Já vamos questão... colocar, então. É isso, é isso. Quartas de final é longe já, para os times brasileiros, sem dúvida nenhuma. Então, oitavas pode ir longe, tá? É o avança no grupo. Oitavas é o avança no grupo. Se classificou, tá no oitavas. Pode ir longe. Tá certo. O vai passear quer dizer não vai classificar. O avança é que vai para as oitavas. Ah, o vai passear não é tipo, vamos passear. Vai passear, vai e volta logo, né? Vai passear Tá que vai cair na fase de grupos. Tá não passou da primeira fase. O avança que vai até as oitavas, daí pra frente eu pode ir longe. Agora, tá certo. Então não é vai passear, tipo, vai passear e vai acabar com os adversários. Semanticamente, não, tá? todos vão longe, né? Porque a viagem é longa. Nos Estados Unidos, estão aqui no Brasil, um voo longo. Alguns podem passar mais tempo lá, outros menos. Tá certo, vamos lá. Vou começar de baixo pra cima, tá? Senhora. Fluminense vai passear, volta rápido, avança nos grupos ou pode ir longe? Olha, o grupo do Fluminense não é dos grupos mais difíceis. O Borussia Dortmund fez uma temporada ruim, mas o fim da temporada foi... 2/3 da temporada foi ruim. O fim da temporada com o Niko Kovac foi muito interessante, terminou muito forte a temporada na Alemanha. O Ulsan da Coreia, que era o Ulsan Hyundai, agora é o Ulsan HD, e o Mamelodi Sundowns não são times tão fortes assim. O problema é que a gente não tem muita confiança no Fluminense. É um bom momento do Fluminense, mas não é um time que a gente tem tanta confiança na consistência. Eu coloco o Fluminense no avança. Avança no grupo. Deve passar em segundo. Dali pra frente eu acho que não vai. Eu colocaria como avança. Avança. André? Eu acredito que o Fluminense tem uma chance bem considerável de ser o segundo colocado nesse grupo e disputar as oitavas de final. Mas a partir daí eu acho que vai ficar difícil. O grupo do Fluminense cruza com o grupo da Inter de Milão e do River Plate, são os dois times mais fortes. Então, se o Flu for segundo, a grande chance é que ele pegue a Inter de Milão nas oitavas. Aí já complicam bastante, né? Pois é, tem isso. Mas assim, oitavas vai ser muito difícil, você não está bem complicado. É verdade. Não tem jeito. Flamengo, vai passear, avança nos grupos ou pode ir longe? Pois é, tudo vai ter... Assim, o Flamengo vai classificar, eu espero uma classificação do Flamengo. A questão é o cruzamento, porque assim, o Flamengo cruza com o grupo do Bayern de Munique, do Benfica, do Boca Juniors. São os 3 times mais fortes do grupo, me fugiu qual é o 4º time. O grupo do Flamengo é o grupo do Chelsea. Chelsea, Esperance e o LAFC não é um grupo tranquilo, é um grupo chato, mas eu vejo o Flamengo passando. O problema é que se passar em segundo, deve pegar o Bayern de Munique nas oitavas de final. E aí complica. Eu vou colocar... Pode ir longe, mas vamos com calma. Mas vou no pode ir longe.
Sim, vai que o Flamengo passa em primeiro. Você dá todos os argumentos para o avança nos grupos, mas você vai colocar no pode ir longe. Vai que o Flamengo consegue amarrar o Chelsea e passar em primeiro. Em primeiro, aí pega, sei lá, o Boca. Não é a tendência. No o segundo. Benfica vai pro jogo. Não é a tendência, mas eu vou colocar ele com uma chance um pouco maior que o Fluminense. André. É por aí. A gente não sabe, na questão técnica, o tipo de investimento que os clubes europeus vão fazer nesse torneio. E não dá para também generalizar e dizer os europeus não vão dar importância para o Mundial, porque são muitos times agora. O que a gente tem como experiências anteriores é um jogo ou dois, na maioria dos casos, então Copa Intercontinental, o Mundial no formato anterior. Então, geralmente os europeus não dão tanta importância, mas isso é o que se costumava dizer. A gente viu, em muitos casos, os clubes europeus disputando com seriedade os dois torneios que aconteceram antes da criação dessa Copa do Mundo de Clubes. Então agora, com mais clubes, não dá para a gente saber de que maneira eles vão se comportar. Tecnicamente falando, eu acho que o Flamengo tem uma chance parecida com a do Fluminense de se classificar em segundo lugar. Seria uma surpresa absurda o Flamengo passar em primeiro e o Chelsea em segundo? Não, não seria. Mas eu não acho que é o normal. E a partir daí, o que vai determinar é a questão dos cruzamentos. Se houver um jogo entre Flamengo e Bayern, quem é o favorito? Bayern. O Bayern. Então, dito isso, pode ir longe. Pode ir longe. Porque é o time brasileiro eu gosto. Com mais talento, maior potencial. Gosto que dá pra... Mas o cruzamento ele pode ser muito cruel. Porque não é só olhar pro grupo, é olhar... olhar pro Quando próximo. A gente olha pro pode ir longe, a gente tem que olhar pro cruzamento, claro. Né? Mas, vamos ver. Não sabe. O Jean Oddi, ele estava falando no Linha de Passe esses dias, como vai ser difícil nesse Mundial de Clubes um brasileiro vencer. Ele fala, os campeões brasileiros, é o quê? Pega um jogo ali na final, o goleiro defende tudo, uma bola vai, faz o gol, pum, campeão mundial. Foi assim que a gente viu os brasileiros sendo campeões, né? E aí chega agora 7 jogos, sendo oitavas, quartas, semi e final. E outra... Pelo menos 4 para ir assim com a tudo. nossa ótica é de ficar esperando o encontro com o europeu da chave. Então é o Fluminense e o Dortmund, é o Flamengo, o Chelsea, é o Palmeiras e o Porto, é o Botafogo, quem está no grupo? PSG e Atlético de Madrid. E Atlético de Madrid são esses jogos, mas existem outros 2 adversários. Tecnicamente, está clara a distância, mas haverá alguém ali, um time da MLS, que está mais próximo da realidade brasileira / sul-americana do futebol do que esses times europeus. Que pode ser um time pior, inferior, deve ser. Os intercontinentais e os mundiais anteriores mostraram isso. Tem mostrado times mexicanos mais próximos da gente do que a gente dos europeus. Isso. Sim. Então, as comissões técnicas e os jogadores sabem muito bem disso. Que não adianta ficar falando só no Chelsea, no Dortmund, no PSG, no Atlético de Madrid, no Porto. Não, é preciso encarar todo mundo. Tem uma coisa, são épocas diferentes também, né? O Mundial de Clubes que estamos acostumados é no final do ano, ou seja, é uma temporada, na metade da temporada europeia. Verdade. Então os jogadores vão para cima, vamos com tudo. E agora eles estão na final, são jogadores mais cansados também. Botafogo, vai passear, avança nos grupos ou pode ir longe, lembrando o grupo, né? É isso, então, esse é o ponto. O Botafogo, para mim, é mais time que o Fluminense. Mas eu acredito num campeonato mais próspero pro Fluminense do que pro Botafogo. Sim. Porque o Botafogo tem 2 europeus no grupo, um deles é o time do Diego Simeone, que é carne de pescoço para jogar, e o outro é o campeão europeu, o Paris Saint-Germain. O terceiro do grupo é o Seattle Sounders, que joga em casa, com uma torcida apaixonada, tem uma campanha boa na MLS, costuma ser um time competitivo, mas o Botafogo é melhor, é um grupo chatíssimo de jogar, e eu acho que o normal é o Botafogo ser eliminado na fase de grupos. Infelizmente, o normal é o Botafogo ser o único brasileiro a não passar. Para ele passar, ele vai ter que ganhar pelo menos de um europeu. Né? Então, a tendência é que o Botafogo fique aí, vai passear dentro da nossa nomenclatura. E começa com o Seattle Sounders, né? Começa jogando no estádio do Seattle Sounders. Ou seja, já começa tendo de vencer, porque aí você pensando nos outros, Botafogo vai passear, André? Nesse caso aí, a crueldade não esperou a fase de oitavas de final. Sim. A crueldade já começou na formação dos grupos. E o Botafogo, no balanço da sorte e da falta de sorte, ficou com falta de sorte.
E o Palmeiras, hein? Vai passear, avança nos grupos ou pode ir longe? Pode ir longe. O Palmeiras, para mim, é o brasileiro que tem chance de ganhar o seu grupo. Para mim, o Palmeiras é o favorito para o seu grupo. Para passar em primeiro. Vejo o Palmeiras mais forte do que o Porto em termos individuais. Vamos ver como é que vai ser esse encaixe. Curioso que o técnico do Palmeiras é um europeu e o técnico do Porto é um sul-americano, é o Martin Anselmi, que foi assistente técnico do Miguel Ángel Ramírez no Del Valle e no Internacional, foi técnico do Del Valle, técnico do Cruz Azul e agora é técnico do Porto. Não fez um bom campeonato português, então eu acredito que o Palmeiras tem condições de passar em primeiro, só que o Palmeiras cruza com o grupo do Botafogo. Então se a gente acha que os dois europeus vão passar no grupo do Botafogo, qualquer que seja o lugar que o Palmeiras passe... Escolha o seu veneno. Eu vou colocar do pode ir longe, porque é o time brasileiro que eu acho mais compatível taticamente para jogar esse torneio. Mas o confronto das oitavas para frente, ele é pesado. Pois é. Mas vou botar um pode ir longe porque eu sou um cara otimista. Pode ir longe, né, André? Pode. É engraçado, porque a gente fica pensando aqui assim... O melhor dos mundos para o Palmeiras é passar em primeiro, esperando o PSG passando em primeiro e aí cruzando com o Atlético de Madrid nas oitavas. E ainda assim é o melhor momento. O melhor dos mundos é o Palmeiras torcer para o Botafogo passar. Sim, mas assim, pela lógica da coisa, né, imaginamos PSG e Atlético de Madrid. É claro que aqui é só um exercício, não tem como a gente ter certeza, mas seria, né, o Já imaginou um mais nível real. de competição em campo que seria um time do Abel Ferreira contra um time do Diego Simeone? Palmeiras e Atlético de Madrid, não estou falando de nível técnico, não. Estou falando de competição. O que esses dois técnicos colocam de entrega nas suas equipes, isso pode acontecer. Até acho que, para mim, é o confronto mais provável, porque eu estou acreditando no Palmeiras em primeiro e no Atlético de Madrid em segundo. Mas enfim, os times brasileiros vão sofrer. Quartas de final tá excelente para quem chegar. Isso. Para quem chegar. É pensar muito na lógica também. Né? Eu acredito também no seguinte, quando foi a última vez que um clube brasileiro venceu um clube europeu numa situação como essa? O Corinthians em 12. O Corinthians em 2012, já faz muito tempo. Se um time brasileiro ganhar de um time europeu nesta edição da Copa do Mundo e nas próximas, já vai ser uma coisa a ser muito aplaudida e comemorada. Independentemente da situação, na fase de grupos ou num confronto eliminatório, oitavas, quartas, se isso um dia acontecer. Então, o que se tem para o momento é um jogo entre Palmeiras e Porto, como tem Flamengo e Chelsea, como tem Fluminense e Dortmund, como tem Botafogo e PSG, Botafogo e Atlético de Madrid. De todos esses, o que mais representa uma chance de um brasileiro vencer é o Palmeiras e Porto. E se isso acontecer, mesmo que o Palmeiras caia na fase seguinte, já vai ser uma coisa diferente do que é normal e que merece o nosso elogio. A gente vai ter, por exemplo, o segundo jogo do Palmeiras, Palmeiras e Al Ahly do Egito. O Palmeiras do Abel já enfrentou 2 vezes o Al Ahly. Perdeu a primeira nos pênaltis, depois da primeira Libertadores, e o Palmeiras estava esfacelado fisicamente, e a segunda ganhou. Então, assim, a gente está muito projetando os duelos com europeus, mas a boa parte dos demais jogos, eles vão ser muito difíceis também. Eu estava lendo uma entrevista hoje do Eustáquio, que é um zagueiro volante do Porto, ele é canadense. Português joga pelo Canadá, mas ele é português. E ele estava falando sobre o grupo, e ele fala que ele está muito curioso para jogar contra o Palmeiras, mas que ele está... O jogo que eles têm mais pé atrás é contra o Al Ahly. Não pelo nível técnico, mas porque é o adversário que eles menos conhecem. Porque o Inter Miami está sempre aí na TV por causa do Messi, o Palmeiras eles acompanham e o Al Ahly eles desconhecem. E o Porto acha, pelo menos o Eustáquio acha, que aí pode estar uma armadilha, mas ele fez muitos elogios. Ele falou que o melhor jogo, de fato, deve ser o duelo entre Porto e Palmeiras. Os portugueses também estão ansiosos para enfrentar o time do Abel Ferreira. Muito bem. Bom, para chegar às oitavas, a gente precisa descobrir como estão os adversários do Palmeiras no Mundial. E para nos ajudar, eu chamo ele, que obviamente vai dar a primeira manchete dele sobre a Lusa e depois sobre os adversários do Palmeiras no Mundial. Júlio Gomes, que prazer tê-lo aqui novamente. Tudo bom, amigos? Muito obrigado, meu caro Massini. A Lusa jogou sábado na hora da final da Champions League, né? Que desastre para a Champions League de audiência. Não sei se vocês viram os números, mas para a Champions isso foi realmente... Aí subiu no segundo tempo, hora que já tinha acabado o empate contra o Nova Iguaçu. Roubado, né? Roubado. Não sei se vocês viram o impedimento que foi marcado. Depois eu mando para vocês. Porque essas coisas só o torcedor da Lusa que vê. O cara do Nova Iguaçu dá um passo para trás,
O jogador da Lusa pega e faz o gol, a bandeirinha levanta a bandeira. Deu impedimento de passe do adversário. É tipo dar impedimento viu, antes né, do meio de Danilão? campo ou impedimento de lateral. É não saber a Mas regra. o juiz validou o gol? O Não, juiz anulou o gol. A bandeira do impedimento. Ah, ele anulou o gol? Anulou Não o gol tem com VAR passe na do Série D, adversário. viu? Nessa hora eu fiquei com saudades do VAR, meus amigos. Fiquei com saudades garoto. do VAR. Pois é. Vamos lá, Meus Juninho. Meus amigos, Fala, querido. notícias rápidas, drops dos adversários do Verde no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo. O Porto, que teoricamente é o primeiro adversário e teoricamente o time mais forte do grupo, né? Entre os adversários do Palmeiras. Para mim, o mais forte do grupo é o Palmeiras. E não estou falando isso para puxar o saco da audiência, porque eu realmente acho. O Porto jogou um amistoso contra o Wydad Casablanca, lá no Marrocos, 45 mil pessoas para ver essa partida amistosa. O Porto ganhou por 1-0 com o gol do Samu, que vocês vão ver em muitos lugares, Aguerroa. É o Samu Aguerroa, que é espanhol. Tem uma história interessante, porque ele nasce na Nigéria, a mãe dele é nigeriana, e atravessa a fronteira com o bebê no colo, ali no continente africano, entra em Melilla, aquela cidade que pertence à Espanha, né? Tem 2 cidades espanholas no norte da África ali, Ceuta e Melilla. E a mãe literalmente entra com ele no colo, entra grávida, tipo, nascendo, e ele já nasce em Melilla, nasce em solo espanhol, e o Samu tem nacionalidade espanhola, defende seleção de base espanhola. Esse é o principal jogador do Porto. Tem o Francisco Moura também, que é um jovem que está sendo já pretendido por muitos times europeus, mas o Samu é um atacante alto, muito grande, muito forte, nem parece ter a idade que tem, se é que vocês me entendem, e é o jogador mais perigoso do Porto. Fez o gol contra o Wydad Casablanca. O Porto vai jogar de novo agora, no dia 8, contra o Riga, que estava na Europa League. Vai ser um jogo com portões fechados, em centro de treinamento, e aí embarca para os Estados Unidos. Tá? Então o Porto fez um amistoso contra o Wydad Casablanca, joga contra o Riga e embarca para os Estados Unidos. Ainda se fala muito na história do Gabri Veiga, o menino lá do futebol saudita, mas ainda não fechou com o Porto. Então é nessa que estamos com o Futebol Clube do Porto. Antes de eu falar do Al-Ahly, que tem uma fofoquinha gostosa, alguma questão sobre o Porto, meu caro Massa? Ou podemos seguir? Não, podemos seguir, porque você que está com a bola, meu querido. É que às vezes vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa sobre o Futebol Clube do Porto. No Al-Ahly, tem mais uma do Porto, que inclusive dá gancho. Olha. Não podia esquecer dessa. O Eustáquio, jogador que joga na seleção do Canadá, mas que é português, né? Filho de portugueses, nasceu no Canadá, foi com 7 anos, voltou para Portugal, ou foi para Portugal, né? Os pais voltaram. Ele joga no Porto. E o Eustáquio disse que o adversário mais perigoso para o Porto na fase de grupos é quem? É o Al-Ahly. Olha só, hein? Essa aí é boa para o Abel Ferreira botar ali no vestiário. Falou que é o Al-Ahly, falou assim, com todo respeito aos demais, logicamente, com todo respeito aos demais, Palmeiras muito forte, mas o Al-Ahly muito bom fisicamente, me contaram que é um time muito bom, e pelo desconhecimento, diz ele, o Al-Ahly é o adversário mais perigoso do Futebol Clube do Porto. Anota aí o nome do Eustáquio, que não foi muito inteligente nessa declaração, no meu ponto de vista. O Al-Ahly... Mas o Eustáquio não assiste o jogo do Al-Ahly? Desconhecimento como? Todo mundo vê, ué. Aparentemente ele não viu, mas está com medo. Ele não viu, mas respeita muito. Ele está com mais medo do time que ele não viu do que os que ele viu. O Al-Ahly, muito elogiado pelo glorioso Stephen Eustáquio, o Al-Ahly contratou um técnico novo, né, meus amigos? O Al-Ahly não foi campeão africano desta vez. O campeão africano, inclusive, foi o Pirâmides do Egito, rival do Al-Ahly, que nunca foi campeão egípcio na história. O Pirâmides é um clube novo, mas foi campeão africano. Agora, no final de semana, ganhou do Mamelodi, que está no grupo do Fluminense. Ontem, inclusive, almocei com o Danilo Lavieri, que estava me elogiando muito o Mamelodi, mas essa a gente
deixa para quando a gente for falar do Fluminense, mais lá para frente. E o Pirâmides ganhou do Mamelodi e foi campeão africano. E o Al-Ahly, nessa crise, né, de ter perdido o título continental, que ele ganha todos os anos, foi buscar um técnico espanhol chamado José Riveiro, que era técnico lá na África do Sul, do Orlando Pirates. Foi campeão algumas vezes da África do Sul com o Orlando Pirates. É visto como um tático, um treinador muito respeitado no continente africano. Foi contratado pelo Al-Ahly. Chegou semana passada. Acabou o campeonato, o Al-Ahly foi campeão egípcio. Chegou lá o José Riveiro. Chegou e já está em rota de colisão com o diretor técnico. Essa é a fofoquinha. O diretor técnico que chama Mohamed Youssef. Eu não conheço o Mohamed Youssef, mas deve estar lá no Al-Ahly há alguns bons anos. E o Riveiro, meus amigos, ficou muito bravo, ficou tiririca, porque soube que o Mohamed Youssef andava conversando, tendo conversas táticas com os jogadores. Eita isso. Só ele pode conversar de tática com os jogadores do Al-Ahly. Então, o Al-Ahly vai para o Mundial com essa tretinha aí entre o técnico que acabou de chegar e o diretor técnico que não poderia conversar com os jogadores, meu caro Massini. Então, são drops rápidos aí do Porto e do Al-Ahly, 2 adversários do Palmeiras no Mundial. Feito. Deixa eu só registrar 2 superchats aqui. O Sete está preocupado, não está muito animado com o Verdão. Sensação que o Palmeiras não vão conseguir, que os jogadores do Palmeiras não vão conseguir, que o Abel está em dificuldade para resolver jogo grande. O Den João mandou 2 doletas para nós aqui. No nosso grupo, só o Porto, rapaz, dólar, e aí o Julião já sorriu. Olha lá. Garoto, tá pensando o quê? É isso aí, Júlio Gomes. Já pensar no clima, massa. Filho, tá pensando. Eu tô pensando que com $2 lá, o que eu vou fazer lá nos Estados Unidos, né? Vou ter que arrumar ali um drops, né? Pra falar em drops. Beleza. Tá, compra lá uma batata frita, sempre tem em algum lugar. Muito bem. Ô, Júlio Gomes, meu querido, muitíssimo obrigado. O Júlio volta na próxima terça-feira, atualizando as informações dos adversários do Palmeiras. Abraço, querido, valeu. Um abraço. Semana que vem a gente traz algumas informações de mercado, porque está pegando fogo. Terça que vem é o dia de fechamento da janela, dia 10, e a gente já vai ter uma noção melhor de quem conseguiu contratar quem, porque estão falando de Neymar no Pachuca, Cristiano Ronaldo em tudo quanto é lugar. Tem especulação para tudo quanto é lado. Um abraço, meus amigos. Valeu. Tá aí, Juninho Gomes conosco, atualizando as informações do Mundial de Clubes da FIFA, que começa para a Sociedade Esportiva Palmeiras no dia 15. Mas a gente ainda estava falando sobre aquela coisa de ter 3, 4 jogos por dia, né? Eu fico imaginando, né, Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo envolvidos nisso. Eu fico imaginando os adversários, porque o Rio de Janeiro vai praticamente estar todo mobilizado, né? Mas aí eu fico imaginando o torcedor do Corinthians, aí fica ali, ó, né? Roendo uma unhazinha, né? Do São Paulo, tal, não é não? Ô Latif, coisa de louco, hein? Massini, tem gente que vai... O dia vai ficar bem cheio, né, massa? Podendo assistir tranquilo, comer uma pipoca do sofá de casa. Sem um bom sofrimento, tempo né? Refrescar a cabeça. Tá certo. Vocês concordam com o nosso internauta aqui que, de fato, o adversário mais difícil no grupo é o Porto? E aí, Lavieri? Eu acho que o Porto ele tem mais capacidade de ter jogadores mais técnicos e tal, mas isso não significa que o jogo com o Al-Ahly é fácil. Basta lembrar que o Palmeiras empatou e perdeu nos pênaltis uma vez e ganhou de 2-0 em um jogo que o Palmeiras jogou muito bem, né? Com o Dudu fazendo um golaço e tal. Aliás, eu estava nesse estádio aí, esse estádio, cara, despertava tantas emoções diferentes, porque ele parecia um pouco do Palestra Itália antigo, antes da reforma, com um pouco do Pacaembu, e a torcida estava linda nesse estádio, foi um belo dia, uma bela noite nesse jogo contra o Al-Ahly lá não é Dubai, do lado de Dubai, que eu esqueci o nome da cidade lá. Então o Al-Ahly é um time difícil, mas que eu acho que está abaixo do Porto. Agora, o Palmeiras não pode jogar achando que já passou.
É um grupo acessível, perto do que a gente imaginava, né? Do que, nossa, esse Mundial vai ter não sei quantos mil europeus. Mas são 2 jogos duros para mim, 2 jogos difíceis. Eu acho que contra o Inter Miami, eu particularmente acho que são 3 pontos. Não consigo ver, é outro ritmo, outro nível de futebol, outra parte física. Sinceramente, me surpreenderia muito o Palmeiras não ganhar. Aí sim seria algo triste, assim. Agora, Al-Ahly e Porto, jogos duríssimos. Perfeito. Para você também, Latifi, é isso? Não foge disso. Óbvio que contra o Inter Miami tem a questão do Messi, que em uma bola pode resolver, mas, cara, o Inter Miami toma muito gol, é bizarro. Se vocês puderem assistir um jogo, assistam, porque é assustador o sistema defensivo e é onde o Palmeiras pode captar. E o Al-Ahly, apesar de ser um jogo duro, o Palmeiras é favorito também. Então, se a gente parar para analisar, só o Porto mesmo, que seria um adversário mais complicado, mas que eu não, entre os europeus, entre todos os europeus que vão, é um adversário bem acessível, comparando com os outros que não. Se a gente pega o grupo do Botafogo, por exemplo, Atlético de Madrid, PSG, eu prefiro muito mais enfrentar o Porto. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!